Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Quem vos fala é a Teresa Puna, vossa serva menor. Eu vim aqui falar sobre missões, peregrinação. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, verso 9, verso 11, vou abordar até verso 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Verso 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Nunca se esqueçam que nós estamos aqui como peregrinos de Deus. Estamos aqui como peregrinos, estamos de passagem. Nós não podemos viver como se nada tivesse acontecido. Nós temos missões para cumprir. Há almas que precisam da nossa resposta, de alguma coisa, precisam da cura, precisam da salvação, precisam de transformação, precisam de libertação. Nós, como peregrinos, como representantes de Deus aqui na Terra, estamos aqui para responder para essas pessoas. Imaginemos que um pai dê uma missão ao seu filho para ir numa cidade e tratar sobre algumas preocupações, algumas situações com o seu pai. E chegando naquela cidade, o filho se distrai com as coisas daquela cidade. Ao invés de ir especificamente aquilo que Deus o mandou fazer, que o pai mandou fazer, que o pai dele o mandou fazer, ele vai se distrair com outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que o pai o mandou fazer. E só que esta pessoa, este filho, tinha um tempo destinado àquele lugar. Tinha um prazo para estar naquele lugar. Um tempo específico para estar naquele lugar. E quando chega o momento de regressar para casa, ele volta para casa. Mas só que ele precisa prestar contas ao seu pai, daquilo que ele fez, daquilo que ele foi ordenado a fazer. Ele chega e o pai pede contas. E ele fica sem saber o que explicar por quê. Porque quando o pai deu a missão a ele, ele foi e distraiu-se com coisas que não tinham nada a ver com o que o pai mandou fazer. Então é como nós, os cristãos, estamos aqui com uma missão, estamos aqui com uma grande responsabilidade na obra de Deus. Estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus. Então nós precisamos nos abster de muita coisa que nos afasta de Deus, de muita coisa que não confessa o nome de Deus, que não glorifica o nome de Jesus. Precisamos abandonar totalmente a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, toda a inveja, bem como todo tipo de maledicência. Precisamos abandonar todo o ódio, precisamos parar de guardar ressentimento nas pessoas, guardar mágoas, falar mal do próximo. Nós estamos aqui como peregrinos, não podemos viver como pessoas daqui, nós só estamos de passagem, ok? Só estamos de passagem, agora nós somos a geração eleita de Jesus. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o povo proprietário, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fizemos parte de um reino. E este reino chama-se Reino de Deus. E quem reina é Deus. Porque então nós precisamos viver como agentes que fazem parte deste reino. Como peregrinos,
Precisamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Todas as paixões carnais, tudo quanto nos separa da presença de Deus. Nós sabemos. Tudo quanto nos separa da presença de Deus, precisamos nos abster, porque já não é lícito que faz parte, ou seja, que essas paixões façam parte da nossa vida, porque nós antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia diante de Deus, pois as misericórdias do Senhor se renovam de geração em geração. E nós fomos libertos. Deus é Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. O Espírito de Deus habita em nós, diz assim a palavra do Senhor. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, então nós somos livres. Nós somos livres pelo sangue de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, no verso 18 do livro de 1 de Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, Que não usemos a liberdade para que nós possamos viver do jeito que nós queremos viver, de qualquer maneira. Nós precisamos usar a liberdade que nos foi garantida lá na cruz do Calvário para fazer o bem. Antes nós éramos presos, ok? Éramos presos no pecado. Agora Jesus nos libertou, não para fazer mais o mal, mas sim para fazer o bem, para viver à luz da palavra de Deus, para viver no centro da vontade de Deus. Então, como peregrinos de Deus aqui na terra, como peregrinos nessa terra, precisamos marcar a diferença. Precisamos marcar a diferença nesta geração. A Bíblia diz que tem de haver uma diferença naquele que crê e naquele que não crê. E todo missionário, toda pessoa que tem missão para cumprir aqui na terra precisa ser diferente. Precisa marcar a diferença. A unção de Deus faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. O Espírito Santo de Deus em nossas vidas faz a diferença. A palavra de Deus faz a diferença em nós. Então, precisamos buscar as coisas de cima e não as coisas de baixo. Precisamos buscar, olhar, almejar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Vivamos como servos de Deus. Temos uma missão para cumprir. Temos almas que precisam da salvação e precisamos ir responder às suas almas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Amém.